todos, mais uma vez gravando um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual José Sartor, e dessa vez trazendo um assunto que hoje em dia eu vejo muitas pessoas comentarem sobre o autismo e uma perspectiva mais espiritual, mais sutil, vamos dizer assim. Particularmente eu entendo, analisando inúmeros casos que já apareceram, que se ouve falar, que são mostrados em documentários, em matérias e tal, onde existe uma tendência a considerar hoje em dia o autismo como uma doença. E é claro, existem graus variados de autismo e isso compete aos médicos, aos psicólogos, classificar o grau de autismo. Mas eu percebo que tem muitas pessoas que têm simplesmente um comportamento mais introvertido, menos expansivo, e que hoje em dia, principalmente se é criança ou adolescente, já é catalogado como um autista, considerado, diagnosticado como um autista. E na verdade, o que é o autismo? Ao meu ver, e cada um tem a chance de divergir, claro, de opinião, mas baseado nas características de uma pessoa autista, o que se vê, que inclusive é mostrado de uma forma muito interessante, claro, com uma certa ficção, por se tratar de um seriado. Não sei se vocês já ouviram falar do seriado Touch do inglês Toque, mas se escreve Touch, Touch. E nesse seriado mostra as dificuldades de um menino de interagir com o meio, com a sociedade, que é uma característica autista. Ele se fecha no mundo dele e ele se comunica através de códigos numéricos, e o pai dele tenta decifrá-lo e tenta buscar o que aquilo significa. E o menino tem pressentimentos, precognição de algo que está por acontecer. Então se desenrola cada episódio, todo um drama, né? E muito bom, eu achei muito bom o seriado, mas infelizmente não teve continuidade. Ele deve ter sido produzido há uns, não sei direito, uns 8 anos atrás, mais ou menos. E então, o que é o autismo? O que se percebe no autismo? Por que a criança ou adulto, adolescente se fecha no seu mundo? Porque na verdade o autista tem uma hipersensibilidade a tudo. Quem conhece um autista sabe que o autista ele é extremamente sensível a barulhos, a imagens, a pessoas. E por que ele tem essa hipersensibilidade? Porque justamente ele tem muita mediunidade, ele é uma pessoa sensitiva. Então a mediunidade, na visão assim mais espírita, que usa o termo mediunidade, é sinônimo de sensibilidade. E o autista é uma pessoa extremamente sensível às energias dos ambientes, sensível às energias das outras pessoas, sensível ao som, à cor, a estímulos que cheguem até a pessoa autista. E ele se fecha porque muitas dessas energias de ambiente, de pessoas, energia que um som libera, uma música, energia que uma cor emana, é uma coisa agressiva para o autista. Como ele tem essa hipersensibilidade, geralmente os chakras superiores, o coronário, frontal, o laríngeo e até mesmo o cardíaco, que seria considerado um chakra não superior, né? Meio termo entre os superiores e os inferiores, mas tem tudo a ver com o aspecto emocional. Esses chakras ficam muito abertos, eles ficam com a abertura, a boca do chakra, os vórtices do chakra muito abertos, e por isso a pessoa termina captando muitas coisas que outra pessoa normal, que tem
menos sensitividade, que tem menos mediunidade, passaria desapercebido. Então, se uma pessoa é autista e chega uma outra pessoa e essa outra pessoa tem uma energia mais densa, mais negativa, mais pesada, o autista tende a se fechar completamente, porque para ele aquele campo de energia da pessoa que está chegando até ele é agressivo, porque ele sente a energia, ele capta as emanações do pensamento e dos sentimentos dessa pessoa. E o livro Mediunismo, do Edgar Armand, que foi um espírita que escreveu sobre mediunidade, eu separei um trecho aqui que ele fala exatamente sobre isso, né? Então ele coloca assim: existem, no capítulo 7, sensibilidade individual. Ele coloca assim: existem o mundo físico e o mundo hiperfísico, o mundo espiritual, né? E as diferenças entre as diversas manifestações de matéria, energia e espírito resultam de ordens variáveis de vibrações. No universo tudo vibra e se transforma, ora evoluindo, espírito para energia, quando a pessoa, o ser, o espírito encarna, né? Ou reencarna. Então o espírito vai terminar usando da matéria do corpo físico, então o espírito para energia, para se manifestar no plano físico. Ou energia para a matéria, que é no caso quando a pessoa desencarna, então ela perde o corpo físico, nesse exemplo, né, nessa analogia que o Edgar Armand fez, mas também a energia para a matéria no sentido de tudo que existe, como eu falei antes, a nível sutil, por exemplo, a energia de um ambiente, a energia de uma pessoa que chega até a matéria, até o corpo físico. E lembrando que todos esses estímulos energéticos, que para muitos é invisível e sutil, para uma pessoa que tem bastante mediunidade, sensibilidade, não é nem um pouco sutil, nem um pouco vago, é uma coisa muito física, inclusive sentindo sensações físicas. Então ele continua dizendo: a matéria, ora evoluindo para matéria para energia, energia para o espírito. E nessa perene transformação os mundos se entrelaçam harmoniosamente, pelo menos deveriam ser, né? Formando um todo uno e indivisível. Voltando ao físico e ao hiperfísico, quando as vibrações entre os dois mundos se equilibram, o mundo material e o mundo sutil, espiritual, se equilibram, se sintonizam, ligações íntimas se estabelecem em maior ou menor ressonância. E essa sintonia, quando se verifica entre habitantes desses mundos, de ambos os planos, né, permite, como é natural, intercâmbio entre esses seres. Pois a faculdade de oferecer tal sintonização é que constitui o que chamamos mediunidade. E todos nós possuímos essa faculdade em maior ou menor grau, porque viemos da mesma origem, temos a mesma constituição e caminhamos para o mesmo fim, que é a evolução, né? Todos nós oferecemos essa possibilidade, que tanto mais ampla e perfeita se torna, quanto mais alto subimos, e disso se conclui, portanto, que a faculdade mediúnica é espiritual e não material. Então é claro, né, a sensibilidade mediúnica, essa hipersensibilidade, que inclusive o autor Pietro Baldi fala, né, que a pessoa que tem bastante mediunidade, ela é hipersensível, ela tem um grau de hipersensibilidade muito aguçado, é que faz com que haja essa captação dos planos, de um plano sutil para o plano material e do material para o sutil. Então ele continua dizendo: é verdade que o que se julga é coisa diferente, sendo para muitos ponto assente que mediunidade é fenômeno orgânico. Então muitos acreditam que a mediunidade
pode ser até um fenômeno orgânico, porque eles encaram como sensações físicas que um médium, um sensitivo, pode ter ao entrar em contato com certas energias. Então a pessoa pode sentir, por exemplo, dor de cabeça, ela pode se sentir irritada se ela estiver dentro de um campo de energia denso, negativo. Ela pode sentir uma sensação agradável de paz, de leveza, de alegria, se ela estiver dentro de um campo de energia sutil, elevado, de alta frequência. E ele continua dizendo, mas acreditamos que isso seja resultado de haverem encarado o problema somente do ponto de vista objetivo e não sob o transcendente. Então muitas vezes as pessoas acham que como a mediunidade se manifesta no físico, que ela é física. E aí ele diz aqui que André Luiz, o espírito, né, de André Luiz, que reputamos grande autoridade sobre realidades da vida espiritual, afirma o seguinte, abre aspas, mediunidade não é disposição da carne transitória, e sim expressão do espírito imortal, fecha aspas. Então, admitindo-se, porém, que a sede dessas faculdades não está situada no corpo físico, mas sim no corpo etérico, nos corpos sutis. Então, quem é que se manifesta num corpo físico? Nós que estamos encarnados, é o nosso espírito, a nossa essência. E o nosso espírito, a nossa essência, se vale dos corpos sutis para conseguir se manifestar no corpo físico. E aqui que ele usa o cérebro físico. Então, é toda uma ligação, uma interação energética e, em particular, no caso da mediunidade, a pessoa que tem bastante mediunidade, ela tem os chakras superiores mais abertos, coronário, frontal, laríngeo. E principalmente o chakra coronário está ligado à glândula pineal, então é a interligação da parte sutil com a física. O chakra frontal está ligado com a glândula pituitária ou hipófise. E o chakra laríngeo está ligado com a glândula tiroide. Então aí a gente vê uma interconexão e que traz, de fato, eu muitas vezes já senti, acredito que vocês também, de estar bem, num lugar bem, ou de estar circulando para chegar até um local, e ao chegar naquele local a gente passa a sentir um mal-estar. Pode ser, como eu disse antes, uma dor de cabeça, pode ser uma irritação, pode ser náuseas, tonturas, são vários sintomas que o sensitivo pode sentir quando a energia é pesada. E o mesmo acontece quando a gente entra em contato com uma pessoa que tem uma energia pesada, densa, uma frequência vibratória densa. Ou a gente visita essa pessoa, ou essa pessoa vem nos visitar. Então existe uma interação contínua, né? Então vocês imaginem uma criança, um adolescente e mesmo um adulto, né, que está se sentindo bem porque ele está dentro do seu mundo, ele está dentro daquilo que ele conhece, das energias de quem convive com essa pessoa. Ele está acostumado com a energia do pai, da mãe, dos irmãos, ou geralmente está acostumado, não necessariamente sempre, né? Mas geralmente está acostumado com a energia da sua casa, do seu ambiente, porque as pessoas que vivem ali formam esse campo de energia. Agora vocês imaginem essa pessoa chamada autista, essa pessoa hipersensível, entrar em contato com uma outra pessoa que tem uma energia mais densa, ou no ambiente que tem uma energia mais densa, num ambiente que tem várias pessoas e que, né, nesse ambiente de várias pessoas tem vários tipos de energias circulando por ali. Então isso aí faz o quê? Faz com que o autista ou o hipersensível se feche no seu mundo, porque tudo aquilo é desagradável, é extremamente desagradável. É como se a gente estivesse num ambiente respirando normal, um ambiente com ar puro,
e de repente a gente abre a porta e entra num ambiente que tem fumaça escura, que tem fumaça por queima de, sei lá, borracha, plástico, algum componente químico que causa mal-estar. Qual que é a nossa reação? A gente não vai querer sair daquele ambiente, a gente não vai querer fugir daquilo, e se não dá para sair, se alguém está te impedindo, dizendo que tu tem que ficar naquele ambiente, o que vai acontecer? A pessoa vai começar a se irritar, a pessoa vai ficar braba, vai ficar agitada. Por quê? Porque a pessoa não está se sentindo bem. É lógico, a pessoa não precisa ser autista, não precisa ter uma mediunidade tão aguçada para sentir isso. Mas eu estou dando esse exemplo do autista porque é um exemplo mais assim extremo, né? Então o Edgar Morin diz assim: ora, se todos somos médiuns sensíveis, porém em maior ou menor grau, as vibrações de outros planos, o primeiro sintoma, vamos dizer assim, dessa faculdade será a sensibilidade individual. Então é exatamente isso, né? A gente termina interagindo umas pessoas com as outras. Quem não tem muita mediunidade ou não sente nada, ou sente alguma coisa aí que vai provavelmente atribuir alguma coisa física, que às vezes até pode ser, né? Comeu alguma coisa que fez mal, teve uma mudança brusca de pressão arterial por causa do clima, ou porque comeu algo mais salgado. Claro, pode acontecer coisas físicas, né? Fisiológicas. Mas se a pessoa está bem, ela está normal, e ela entra no ambiente, ou ela entra em contato com uma pessoa, com uma outra pessoa, e a partir dali ela começa a se sentir mal, com certeza não são aspectos físicos. Então, ele continua dizendo assim: também está visto que a faculdade natural não representa um dom, no caso a mediunidade, né? A hipersensibilidade não é um dom, como muitos dizem, como muitos admitem. Ele diz aqui: visto que isso viria a constituir privilégio quando, ao contrário, sua posse corresponde a méritos já conquistados, no caso de um ser mais evoluído, né? Vale por um direito já adquirido, representam acesso a determinado grau da escada evolutiva, qualquer que ele seja. Mas também a gente sabe que existe aqueles tipos de mediunidade que são mediunidades desequilibradas. Alguns chamam até no espiritismo mediunidade torturada, né? Porque a manifestação da mediunidade para uma pessoa, se ela não tem muita evolução, se ela não tem muita consciência, se o ego dela ainda domina muito ela, essa sensibilidade, essa mediunidade, principalmente quando for mais aguçada, vai causar muito transtorno para ela e vai deixá-la muito em desequilíbrio. Mas se é uma pessoa mais evoluída, que já tem uma consciência maior, já tem mais condições de se elevar, de sintonizar com o plano maior, procura se manter elevada, procura se manter em equilíbrio, ela vai sofrer menos com essa sua hipersensibilidade, com essa sua mediunidade. Então, o que é o ideal para uma pessoa autista ou para uma pessoa que tem bastante mediunidade, e que geralmente são pessoas mais interiorizadas, são pessoas mais fechadas, menos sociáveis, mais introspectivas, né? O ideal é a gente procurar, as pessoas que são assim, procurar se manter mais em harmonia, mais em equilíbrio, nesse trabalho interno contínuo, e ao lidar com uma pessoa autista, procurar compreender essa hipersensibilidade, ter muita paciência, muita calma, e entender que muitas vezes aquela reação que o autista está tendo, aquela não sociabilidade que o autista está tendo, é fruto dessa pessoa estar justamente não gostando daquele ambiente ou daquelas pessoas que estão ali. Então, realmente é interessante que se peça uma ajuda superior quando se vê que um autista está alterado,
quando ele tem essas dificuldades, e no dia a dia, no convívio, procurar ter muita, como eu disse, paciência, muita calma, e procurar sempre manter um melhor possível nível de energia do ambiente, explicar para as outras pessoas que essa pessoa é muito sensível e que ela varia muito de humor conforme o grau de energia que possa ser captado por ela. Então é interessante, né, porque hoje em dia existem diagnósticos muito generalizados, e eu tenho visto que qualquer pessoa agora é autista. Basta a pessoa ser mais quieta, mais introspectiva, ela ter até ser um pouco mais excêntrica, menos sociável, já é catalogada, diagnosticada como autista, e muitas vezes tomando remédio que não vai resolver muita coisa, porque a parte química vai inibir o cérebro físico, vai atuar no cérebro físico, e essa característica da hipersensibilidade, como o Edgar Morin fala, é uma questão de espírito, é uma questão do próprio ser, das características do próprio ser. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido interessante. Mais uma vez falando do meu livro, divulgando para vocês que assistirem esse vídeo. Se tiverem interesse no meu livro chamado Caminhos da Evolução Humana, eu estou vendendo ele por R$90. Se quiserem fazer o pedido direto para mim pelo meu WhatsApp, que tem ali o número, ou vocês podem também acessar os sites, as plataformas como a Amazon, está lá à venda, o Hotmart, tem o Educas também, que está disponível à venda. Então vocês podem também comprar através dessas plataformas. Então agradeço a atenção de vocês e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo outros assuntos sobre a espiritualidade, sobre o convívio de nós seres humanos e nossa interrelação com tudo isso. Então até a próxima vez, até o próximo encontro, até mais.